Começando mais um Diário Cast, o podcast da construção civil. Você sabe como seus dados são tratados aqui na empresa? Provavelmente poucas pessoas sabem como seus dados são tratados de uma forma geral. A Monte Belo está sendo pioneira na implementação do LGPD, por isso trouxemos novamente esse tema, visto que já tivemos um primeiro encontro. E estamos novamente falando disso porque acredito que muita coisa já mudou desde aquele dia e também porque agora nós já estamos trabalhando dentro da lei. Pela manhã, nós já tivemos um encontro, um treinamento com fornecedores e parceiros corretores também. E para a gravação de hoje, novamente, a doutora Caroline, mas dessa vez ela trouxe um reforço, né? Veio a Amália junto. As duas trabalham junto na Comply for Tech. Gurias, sejam bem-vindas novamente. E eu quero que já vocês me falem o que é dado pessoal, o que engloba tudo isso. Oi, Laura, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com o pessoal da Monte Belo. É sempre bom trabalhar com vocês. A Monte Belo tem sido pioneira na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados aqui na região e serve, inclusive, de exemplo para todo mundo que está começando nesse movimento, porque é um movimento que a gente sabe que impacta um pouco o movimento de gestão dos negócios, né? Mas a tua pergunta é sobre o que é dado pessoal? O que é dado pessoal? Então, dado pessoal é toda e qualquer informação que pode ser vinculada a uma pessoa física. Isso é bem importante a gente distinguir, porque algumas pessoas pensam que dado pessoal é ligado também à pessoa jurídica. A LGPD é voltada para a proteção da pessoa física, das pessoas naturais. A LGPD não pretende a proteção dos dados da pessoa jurídica. Então, nome, RG, CPF, que são dados pessoais diretos, mas a gente tem também os dados pessoais indiretos. Então, se eu tiver, por exemplo, na praia e falar Laura, pode ser que tenha 5, 10, 20 Lauras. Mas se eu falar Laura, que trabalha na empresa Monte Belo e que é do setor de marketing, as pessoas de imediato vão associar a tua figura, mesmo que eu não tenha o teu nome completo. Porque eu trouxe informações indiretas que vincularam diretamente a ti. Então é bem importante esses conceitos para que a gente possa entender na prática como é que funciona e o que é um dado pessoal. E isso impacta sempre, não apenas aqui na Monte Belo, mas todo e qualquer negócio que trate dados pessoais. Que maravilha. E existem categorias especiais desses dados pessoais também. Existem, né? Sim, eu posso falar um pouquinho. Primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar aqui, dessa vez com a Carol, que já esteve aqui antes. E o que acontece? Existem alguns dados pessoais que, dependendo da forma como eles forem utilizados, eles podem redundar numa situação de discriminação ou de uma vulnerabilidade deste titular do dado. Quem é o titular do dado, né? É a pessoa a quem o dado pertence. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a definição dos dados sensíveis e ela traz já o rol do que são dados sensíveis. Por exemplo, dados de associação ao sindicato. Por que esse dado é um dado que tem uma proteção especial? Porque eu posso ter alguma empresa, não é o caso da Monte Belo, obviamente, que tem uma conduta antissindical. Eu não vou contratar empregados que sejam associados ao sindicato, porque eu não tenho interesse em ter esse tipo de movimento dentro da minha empresa, né? Um plano de saúde, por exemplo, pode descobrir que eu tenho uma doença genética degenerativa e decidir me negar a inscrição num plano de saúde, porque ele sabe que daqui a 2 anos essa minha doença vai se agravar e a custo dele comigo vai ser muito alto. Então, para evitar e aí esse dado me coloca numa situação de vulnerabilidade também. Como é o caso da biometria, né, Amália? Exato. Então, assim, nessas situações, porque o potencial do que eu vou fazer com esse dado, se eu tiver ciência dele, é muito prejudicial para o titular, eu vou poder utilizar esses dados, mas eu terei que fazer isso com uma cautela muito maior. Eles têm uma camada de proteção extra, digamos assim. A gente tem, vamos pensar numa cebola. Se a gente tiver o dado pessoal, esse normalzinho que a Carol falou, o direto, indireto, ele tá no núcleo ali. Esse outro, ele tem uma camada ainda maior em volta dele, que é o que protege ele dentro do sistema da LGPD. Ele precisa de uma camada extra de proteção, porque o potencial, quando ele é utilizado, é muito mais
prejudicial do que tu só saberes o meu nome, por exemplo. Tu usar os meus dados de saúde é muito mais problemático do que saber só o meu nome. São coisas mais particulares, a profundidade do teu ser, Exato. assim, né? Eles são mais intrusivos. Imagina, eles dizem respeito... Você acessa o celular, conta bancária, com o dado da digital da pessoa. Hoje em dia mesmo. Por isso que é um dado que a gente tem que ter muito mais cuidado, como disse a Amália, são dados vulneráveis. Porque eu posso acessar a vida da pessoa pelo celular. Então, por isso que existe essa camada maior de proteção. Tá. E quando isso acontece... Vou lá passar lá adiante, tá? Mas quando a pessoa é penalizada por, de repente, expor esses dados e vazar esses dados, então eles são... como é que eu vou dizer, classificados de forma diferente. Por exemplo, vazou RG, a pena é uma. Vazou que eu tenho uma doença tal, é outro tipo de penalidade. Sim, a gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados, por enquanto, tá? Só a previsão das sanções que podem ser aplicadas no caso do incidente de segurança. A gente chama de incidente de segurança todo fato que acontece com o dado, que ele viola a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não protegi o dado como eu deveria. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, ela me traz a pena de advertência, a de multa, que pode ser diária ou uma multa simples, suspensões, bloqueio, eliminação e assim sucessivamente. São diversas formas, então. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não explicou para os brasileiros como é que ela vai fazer para decidir quando ela vai, por exemplo, aplicar uma advertência ou quando ela vai aplicar uma multa. Porque a advertência, obviamente, eu vou chamar a atenção da pessoa para que uma coisa está errada, mas é só chamar a atenção e dizer para ela não fazer de novo. Na multa, ela vai ter que desembolsar um valor. Na eliminação, ela tem que se livrar do dado e ela não pode usar esse dado. Então, a gravidade da situação é diferente, da multa é diferente. Então, o que se imagina? Que situações onde o dado é sensível vão gerar uma sanção mais grave. Uma situação em que um número maior de pessoas é atingido vão gerar uma sanção mais grave, se não gerar propriamente a sanção mais grave, porque às vezes tem um escalonamento. Primeiro eu vou aplicar a advertência, só depois que eu aplicar uma advertência eu posso aplicar uma multa, tá? Mas na quantificação da multa vai depender quantos dados foram expostos, de quantas pessoas, que tipo de dado era, quanto tempo eles ficaram expostos, sabe? Onde é que eles foram parar? Imagina se esse dado cruza a barreira do território brasileiro e vai parar na Europa, na África, na Ásia. Nunca mais se recupera. Nunca mais tu consegue recuperar. E assim, a privacidade da pessoa, dependendo do dado, e as informações dela estão por aí. E não se tem como saber, com a tecnologia avançando do jeito que tá, o que vai dar para fazer com esses dados no futuro. Sim, sim. Sabe? Então, assim, embora hoje ainda não haja, é um senso comum com quem estuda LGPD que o dado sensível muito provavelmente vai gerar uma punição mais severa do que um dado pessoal. Até porque o meu dado, por exemplo, Amália Rosa de Campos, o meu nome, tá? O meu nome, ele está disponível em diversos outros lugares para consulta. Se tu entrar no site da Ordem dos Advogados do Brasil, o meu nome está lá. Se tu entrar, eu faço parte de um grupo de pesquisa. Se tu entrar no site do grupo de pesquisa, o meu nome está lá. Então, ele já está publicizado. Inclusive, a gente tem decisões de alguns tribunais brasileiros já, de casos em que houve um incidente de segurança com vazamento, entre aspas, do nome da pessoa, que eles negaram o dano moral. E eles negaram o dano moral porque eles disseram assim, gente, esse dado já está na rede. Tu não pode responsabilizar uma pessoa pelo vazamento de um dado quando aquele dado já estava, e aqui entre aspas, né, vazado. Sim, sim. Então eu tenho que provar um prejuízo, não é pelo tão só fato, porque o tão só fato é que este teu nome está em vários lugares. Inclusive, dependendo da minha profissão, vai estar num portal da transparência, lá dá para saber até o meu salário. Sim. Então, a gente tem que cuidar essa situação, né? Não é sempre que eu vá ter um incidente que ele vai resultar numa obrigação minha de indenizar. Isso falando do ponto de vista do judiciário, né? Porque o que acontece com o dado pessoal é que ele é protegido por diversos órgãos, digamos assim. Ele é protegido pela NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas, por exemplo, o PROCON atua muito quando é dado de consumidor. O Ministério Público Estadual pode propor ação civil pública na Justiça Comum. O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho
pode fiscalizar o uso do dado do empregado. O sindicato, nós já tivemos casos de ações que foram ajuizadas pelo sindicato defendendo os dados dos empregados. Então, existem outras pessoas, que não só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que podem buscar a punição daquele agente de tratamento, que é o nome que a gente dá, que pode ser uma pessoa física, que pode ser uma pessoa jurídica, que trata o dado de forma equivocada. Entendi. É complexo. É complexo. Que é complicado, né? Complicado. Não, Não é compliance. É compliance? É mais ou menos por aí. É por aí. É, né? É complicado de compliance. É. E, gurias, assim, eu vou falar 2 palavras e vocês me dizem qual a relação delas com o LGPD, tá? Combinado. Direitos e deveres. Toda a relação. Tem toda a relação, porque é justamente isso, Laura. As pessoas também, quando pensam em lei geral de proteção de dados, esquecem que, de fato, a lei é voltada para a proteção dos dados da pessoa física, dos titulares de dados pessoais, que podem ser consumidores, clientes, empregados, mas esta lei, justamente, para que a gente possa proteger os dados pessoais, a gente tem direitos, mas tem obrigações. E as obrigações não são só das empresas, não são só das pessoas jurídicas, as obrigações são dos funcionários, tem obrigações também por parte do poder público, porque é importante, e a gente estabelece isso no processo de adequação à LGPD, é importante que todos tenham essa consciência, primeiro a consciência da necessidade de proteção dos dados pessoais, a consciência que todos nós temos direito à proteção dos nossos dados pessoais, e é justamente por isso que dentro de uma organização empresarial a gente precisa estabelecer via contrato algumas responsabilidades, por exemplo, para os empregados, algumas responsabilidades com os parceiros comerciais. Então, por exemplo, no caso da construtora, a gente sabe que os empregados da construtora também são responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais dos clientes da construtora. Isso acontece com a construtora, com as imobiliárias, com as empresas que prestam serviços para a construtora e em toda e qualquer organização que trate dados pessoais, não apenas a pessoa jurídica vai ser responsável, mas também a gente precisa estabelecer obrigações para os funcionários, obrigações para os parceiros comerciais. E como é que a gente faz isso? A gente vai agora impedir a realização de negócios? Não. A ideia não é essa. Justamente quando a gente, e é importante que todo mundo saiba, a gente está em um momento que favorece a implementação e a proteção dos dados pessoais. A gente tem grandes empresas multinacionais, na propaganda, no próprio marketing, já a gente vê isso na televisão. A empresa tal protege os seus dados pessoais. Isso hoje é um ativo muito importante, favorece negócios, ajuda na reputação social das empresas. Então, estabelecer direitos e obrigações, a melhor forma é sempre contratual. A gente estabelece algumas cláusulas e propõe a elaboração de alguns contratos entre os parceiros da construtora, prestadores de serviços. Então, todos são obrigados nessa cadeia protetiva de proteção de dados dos funcionários, dos clientes, dos consumidores. Então, essa noção é bem importante. Estamos falando de uma lei geral de proteção de dados, de todos nós, que somos titulares de dados pessoais, e para que isso se torne efetivo, a gente tem responsabilidades. Responsabilidades nossas, responsabilidades das empresas, responsabilidades de todos para que essa lei efetivamente funcione. Eu diria que dá para resumir da seguinte forma: direito de todos nós. Nós somos titulares de dados. Tu és titular de dado quando tu está fazendo uma compra na farmácia, quando tu é empregada da construtora Montebello, quando tu contrata um hotel para sair de férias, tu é titular de dado o tempo todo, né? E ao mesmo tempo, se eu for uma pessoa física, por exemplo, um corretor autônomo, eu terei o dever de proteger esse dado, porque eu sou uma pessoa física que trata o dado para um fim econômico, e mesmo que eu não seja, eu trabalhe para uma pessoa jurídica, eu também vou ter que ter um dever de proteger esse dado. O dado do meu colega, o dado do meu cliente, o dado das pessoas com quem eu me relaciono, da secretária, da imobiliária que eu ligo. Então, eu te diria que o direito, ele vem porque todos nós temos o direito que está protegido por essa lei, e o dever vem porque em vários momentos da nossa vida, em vários papéis que a gente desempenha, a gente vai ter que começar a se preocupar em proteger o direito do outro.
Que loucura, né? É um impacto. Assim, um exemplo, tá? Vamos supor, são muitos desenvolvidos nesse processo de compra e venda de imóveis, né, na construtora. O dado, às vezes, geralmente vinha, né, pelo corretor ou pela imobiliária. Então, esse dado entrava aqui por ele, passava na mão dele, passava na mão do jurídico, pelo financeiro. Um dado que passa em diversas pessoas. Esse dado caiu em algum lugar, vazou, enfim. Quem que a gente responsabiliza por esse dado ter vazado? É a pessoa que trouxe? É a pessoa que manipulou ele aqui dentro da empresa? Como é que a gente descobre como é que isso aconteceu? Por isso que é bem importante a realização dos contratos. Cada tratamento de dados pessoais possui um processo, uma operação de tratamento. Por isso que a gente tem feito aqui na construtora, por exemplo, várias entrevistas com os funcionários que tratam dados pessoais, porque a gente precisa entender o fluxo dos dados, que é isso que tu está dizendo. O dado chega pelo corretor, passa pela recepção, aí vai para o jurídico, vai para o setor de vendas. E esse fluxo, esse desenho que vai fazer com que a gente compreenda, por exemplo, quem são os agentes de tratamento de dados. O que é agente de tratamento de dados? A LGPD, ela prevê as figuras que têm o controle sobre o tratamento dos dados pessoais. Então, aqui, nesse caso em específico, a gente precisa analisar exatamente como que o dado pessoal chegou até a empresa, quem é o responsável por aquele tratamento de dados, e aí a gente tem o controlador dos dados pessoais, que é sempre o primeiro responsável, e o operador dos dados pessoais, que é quem trata os dados em nome e obedecendo às regras estabelecidas pelo controlador de dados pessoais. Nesse caso, a gente poderia ter, por exemplo, como controlador de dados pessoais, uma imobiliária ou um corretor que trouxesse a informação para cá, e até um exemplo de controladoria conjunta, que a gente chama, que é a corretora e a construtora em conjunto, decidindo como que vai funcionar o tratamento dos dados do cliente. Então, essas definições que parecem um pouquinho teóricas e mais chatinhas, mas são importantes, e a gente faz constar isso em contrato, justamente porque vazou um dado pessoal, houve um incidente de segurança, um empregado levou a base de dados daqui dos clientes da construtora. Deixei o contrato em cima da mesa, alguém leu. Ou alguém levou. Coisas muito simples, né? Mas essa que é muito grave, por exemplo, levam a base de dados para concorrência, né? De quem foi a culpa? De quem é a primeira responsabilidade pelo tratamento desses dados pessoais? É sempre do controlador, quem controla aquele tratamento. Nesse caso, a construtora. E aí, via contrato, a gente pode estabelecer algumas regras de isenção de responsabilidade ou apontar a quem de fato cabe o tratamento daqueles dados, a responsabilidade sobre isso. Então, tudo isso a gente sempre documenta, estabelece em cláusulas e em contrato, cláusulas dos funcionários, inclusive, sobre o que a gente falava antes, responsabilidades, deveres. Então, esse movimento é importante, impacta a gestão da organização, porque novos contratos agora são feitos, novas cláusulas são feitas, mas é importante que todo mundo saiba que faz parte desse movimento que é a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e que ninguém mais pode escapar disso. Inclusive, Laura, é bem importante a gente registrar que não é, por exemplo, vamos pegar a Montebello conosco aqui. Normalmente, nessa relação da Montebello conosco, ela vai ser a controladora e a gente vai ser a operadora, porque a gente vai fazer o nosso serviço aqui dentro, partindo do que vocês nos autorizarem. Vocês vão dizer, não, pode sentar com a fulana e pegar tal contrato e olhar o contrato. Eu não tenho iniciativa, não tenho poderes para fazer isso, a menos que a Montebello deixe. Então, nesse caso, ela é uma controladora e eu sou uma operadora. Mas pode haver situações, e isso se discute com alguns tipos de serviço, em que na mesma relação a chave gire. Pode ter casos aqui dentro em que a gente, no nosso caso vai ser um pouco mais difícil, mas, por exemplo, o plano de saúde é uma coisa onde isso acontece. Quando eu contrato o plano de saúde como empresa, eu sou controladora do dado. Mas quando o plano de saúde vai fazer uma cirurgia, é ele que diz qual é o dado que ele vai colher, como é que ele vai usar, e aí eu, empresa, que fui eu que contratei ele. Agora eu tenho que obedecer os dados que ele vai me pedir para autorizar a cirurgia. Então, no mesmo contrato, que é um contrato de plano de saúde, eu posso ser controlador para um uso e operador para o outro.
Então, por que o contrato tem que existir? Porque ele que vai dizer, nessa situação Essa aqui, operação de tratamento. nessa situação, eu sou controlador, responsabilidade é minha. E aí o operador tem que fazer exatamente o que eu falei. Na outra, a responsabilidade é tua e eu tenho que fazer o que tu falaste. E daí o que acontece? Normalmente é o controlador que é o primeiro responsável. E o operador, ele não responde. Por quê? Porque ele fez o que mandaram ele fazer. Sim. Se esse operador, ele cruza a linha imaginária e ele faz uma coisa que ele não deveria ter feito, tá? Ele passa a... Ele, digamos assim, abusou de uma obrigação que ele tinha. Ele aproveitou aquele dado e usou para outra coisa. Ele se torna um controlador para essa operação ilegal. E daí ele responde junto. Então, tem várias minúcias, São assim, detalhes. e vamos pensar numa coisa. Essa lei, ela foi feita para proteger o titular. Ela é uma lei que tenta conciliar a atividade econômica com a proteção de dados. Ela não é uma lei que restringe a atividade econômica. Ela só diz como é que eu tenho que realizar a atividade econômica para dentro do que é razoável proteger o dado. Mas, nesse caso específico, quando eu respondo perante o titular, a tendência é que todos respondam. Eu posso prever no contrato do meu plano de saúde, por exemplo, eu sou da Montebello, eu ofereço plano de saúde para os meus empregados. Eu posso prever lá, nessa operação, eu sou controlador, eu que vou responder. Nessa outra, o plano de saúde, que é operador, é controlador, ele que vai responder. Mas se tiver um problema com o titular, nós vamos 2 para lá. Depois, o que o contrato vai resolver é a minha relação com o plano de saúde. Porque o que interessa para as autoridades? Interessa que o titular tenha o direito dele protegido. Como vocês vão se organizar internamente para fazer isso? É problema de vocês. Por quê? Porque senão ia ficar um jogo de empurra, num bom português. Eu ia dizer que é tu ia dizer que é eu, e a pessoa não ia ter o seu direito atendido. Então, essa lei, ela foi arquitetada, digamos assim, para ela ser muito severa quando é causado um dano para o titular. E depois, sim, o contrato é um mecanismo muito importante para as empresas se resolverem entre si como é que elas vão fazer depois, quem é que vai pagar essa conta do passo que foi mal dado, digamos assim. Pois é, né? É porque também é uma avalanche, assim, de dados que a gente recolhe hoje em dia. Uma bagunça estava, né? Antes de se organizar, assim, de dado voando por tudo que é lugar, todo mundo tem acesso a tudo. Mas quem que é obrigado a observar isso, o LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem basicamente, vamos falar aqui em 2 critérios, tá? O primeiro critério é quem é obrigado a cumprir a lei. E isso nós já vimos que vai ser tanto uma pessoa física que tem um interesse econômico, pode ser um corretor autônomo, pode ser, por exemplo, um empregador doméstico. O empregador doméstico é sempre uma pessoa física, mas quando ele contrata uma empregada doméstica, ele tem interesse econômico, né? Então, essa pessoa... É tudo para fins econômicos. Sim, sempre. Sim. Se eu, por exemplo, tenho o teu dado no meu telefone porque a gente é amiga, o fim não é econômico. Então, não é um tratamento de dados pessoais. Ah, que bom. Entendeu? Porque não é uma relação que tenha uma finalidade lucrativa. Porque é o que eu falei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela equaciona a atividade econômica, que precisa de dados, e a proteção do dado. Então, se eu não tenho atividade econômica que motiva essa colheita desse dado, digamos assim, ela não vai se aplicar. Né? Então, eu posso ser uma pessoa física e ser obrigada a observar a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu, muito provavelmente, serei também uma pessoa jurídica que trata dados. Então, se eu for pessoa física, pessoa natural, com interesse econômico, e eu for pessoa jurídica, a lei se aplica a mim pelo fato, digamos assim, do sujeito. Né? Para este sujeito se aplica. E nós temos também a aplicação no território. E essa lei ela é muito interessante, porque o que seria o óbvio quando a gente pensa na aplicação da lei? Tem que se aplicar para o brasileiro dentro do Brasil. Sim. Né? Só que essa lei tem um porém, porque ela pode se aplicar para o estrangeiro que está no Brasil e tem o seu dado tratado, porque quando eu disse lá na resposta do Direitos e Deveres que todos somos titulares no globo inteiro. A pessoa que veio da África e parou aqui e contratou um hotel... Tem o mesmo tá direito. De férias tem aqui. O mesmo direito que eu, porque dentro do Brasil agora ela é titular. A lei não diz assim, para os brasileiros... Não, ela diz assim, é titular de dado toda pessoa natural. Se ela estiver dentro do meu país e eu estiver tratando um dado dela aqui dentro, ela está protegida. Assim como se a minha empresa for de fora,
mas tu quiser um consumidor brasileiro, tu tá oferecendo um serviço para um consumidor brasileiro, e daí tu vai pensar assim, não, mas eu tô, sei lá, eu tô na Bélgica. Então, a lei não se aplica para O mim. que eles vão fazer com esses dados aqui na Né? Bélgica, Eu né? tô dando curso de alemão. Eu tô na Alemanha e eu sou professor de alemão na Alemanha e eu tenho alunos brasileiros. O fato do teu aluno ser brasileiro e estar aqui dentro te obriga a observar a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a confusão fica maior se a gente pensar que tem lei de proteção de dados agora em vários lugares do globo. E vai ter situações em que pode ter mais de uma lei que se aplique. Porque vamos pensar o exemplo do alemão lá. Lá na Alemanha também tem a lei de proteção de dados e ele também está oferecendo um serviço lá. A gente tem um caso prático aqui, por exemplo, na construtora, que é o seguinte. A gente sabe que a região do litoral, em especial Torres, recebe muitos argentinos, uruguaios. Então é comum, eles vêm para cá, para a cidade maravilhosa, belíssima, e eles querem comprar imóveis aqui na região. Então, toda vez que a construtora oferta os seus imóveis para argentinos, não é porque são argentinos que a construtora não precisa se preocupar com a LGPD. Basta que o argentino esteja no Brasil para que a gente tenha que obedecer à LGPD. Então, isso é bem interessante, porque é comum ofertar imóveis para argentinos, para uruguaios, mesmo que, por exemplo, eu estou ofertando por e-mail um imóvel para um argentino que está lá em Buenos Aires. Eu enviei o e-mail aqui da construtora para alguém que está lá em Buenos Aires. Eu estou tratando os dados pessoais aqui na recepção, na Monte Belo, que fica em Torres, no Brasil. Então, tenho que obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Ao mesmo tempo, é bem importante isso que disse a Amália, porque o argentino lá na Argentina, ele enquanto cidadão argentino, ele também tem o seu direito à proteção de dados pela lei argentina. Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados da Argentina, ela é muito boa, ela é considerada uma das melhores leis do mundo até, em termos de proteção de dados, e isso vai impactar no seguinte: quando houver negócios com pessoas da Argentina, com pessoas do Uruguai e outros países, a gente vai ter que observar não apenas a LGPD, mas a gente vai ter que olhar para a lei lá de fora também. Eu ia Então, perguntar, é complexo. tipo assim, qual lei vai prevalecer? Se o se vazou no Brasil, prevalece a lei daqui. Se vazou lá, prevalece a lei de lá. Exatamente, a gente vai ter que casar a interpretação das duas leis e saber onde é que houve esse incidente de segurança do tipo vazamento de dados, para saber exatamente quais são os direitos desse titular, enquanto argentino, mas que está eventualmente no Brasil, ou enquanto argentino que está na Argentina, mas que tem uma construtora no Brasil ofertando serviços para ele lá. E não Então, tem essa tenham cuidado. resposta preto no branco, tá, Laura? Porque o que começou a acontecer? Cada país começou a aprovar a sua lei de proteção de dados, mas a gente não tem, por exemplo, na Europa, a gente tem o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que daí ele se aplica para vários países europeus, tá? E ele é a mesma coisa que a Lei Geral de Proteção de Dados, ele também se aplica para o europeu que está fora da Europa, né? Em algumas situações. Então, vai ter casos em que vai incidir a nossa LGPD e o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Nesse caso, a gente não tem muito problema, porque a nossa LGPD foi inspirada na lei de lá. Então, elas dizem basicamente a mesma coisa. Mas ainda não teve uma autoridade, não tem um poder supranacional ainda que tenha definido assim, 2 ou 1. Vamos descobrir agora qual é que vai aplicar. A gente ainda não sabe, porque esses são problemas que vão tendo que ser solucionados conforme eles se apresentem. Então, tem muita incógnita ainda, tanto para a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto para a proteção de dados em âmbito global. A tendência dos países é usar uma legislação relativamente similar. A gente tem, inclusive, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, alguns países que fazem parte de uma lista em que a proteção de dados deles é tão similar que a forma de contratação, quando envolver dados que vão de um país para o outro, ela é facilitada, porque as autoridades já sabem que o nível de proteção é o mesmo. E isso vai acabar tendo que ser feito depois em cadeia para todo mundo. E olha só, tu imagina, né? Se nasceu lá, veio pro Brasil, então desde que isso tudo já começou, mudou muita coisa lá do início até agora. O que já mudou, além disso tudo, e o que vocês veem ainda, o que vai melhorar, o que vai mudar?
Muitas coisas já mudaram e isso é bem importante porque é comum também a gente ver principalmente alguns consultores dizerem implementamos a LGPD ou empresas dizerem fiz o processo de adequação à LGPD, pronto, acabou, não me preocupo mais com isso. Só que não tem como, porque as leis estão mudando sempre. No Brasil a gente tem cada semana uma lei diferente, a gente tem as interpretações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que a gente precisa levar em consideração. Então do ano passado para cá a gente já teve no mínimo 2 recomendações da NPD já. Então tudo isso vai impactando e vai alterando os processos, inclusive coisas que nós já fizemos, agora a gente tem que revisar, porque algumas coisas já alteraram. Então é um processo constante de revisão, de adequação e muitas respostas, Laura, isso é bem interessante também. A gente não encontra muitas respostas aqui no Brasil. Então é bem comum no nosso dia a dia de trabalho a gente se dar por conta, olha, essa resposta não está na LGPD, essa resposta não está no Código de Defesa do Consumidor ou na CLT, das leis trabalhistas. Onde é que está essa resposta? Daí a gente, enquanto consultora, a gente tem que olhar lá para fora. Amália, tem uma decisão da Autoridade de Proteção de Dados da Espanha que já discutiu esse caso. Vamos importar e adaptar para cá. E aí a gente cria uma tese em cima disso. Então, esse mais ou menos é o nosso trabalho do dia a dia de implementação. E assim, para dar, por exemplo, para falar de alguns pontos, vamos ser bem práticos, assim. Uma situação que mudou em fevereiro desse ano, no final de janeiro, início de fevereiro desse ano, foi a questão do encarregado. Quem começou a fazer o processo de implementação da LGPD, quando ela entrou em vigor, que foi em 2020, todas as pessoas jurídicas e todas as pessoas físicas, imagina, tinham que ter o encarregado, era obrigatório. Imagina uma pessoa responsável por cuidar dessa parte. Um corretor autônomo ter que ter um encarregado inviável. Ele ia ter que contratar o quê? Um encarregado pela proteção de dados que fosse um prestador de serviço, mas ele ia ter que ter. E aí tinha ali uma permissão na Lei Geral de Proteção de Dados, tipo assim, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode analisar se vai ter algum caso em que vai ser facultativo. E aí, no início desse ano, foi isso que ela fez. Ela disse, olha, para algumas pessoas, em algumas situações, eu não vou tornar obrigatório. Ela foi razoável. Flexível, né? Foi uma questão muito debatida, tá? Isso foi objeto de consulta pública. As pessoas iam lá para um lugar, debater, pegar o microfone e defender por que sim e por que não. Né? E a gente teve bastante opiniões conflitantes, porque imagina, ser encarregado pela proteção de dados hoje é uma profissão. Então tinha muita gente querendo exercer essa profissão. Eu vou te dar um número aqui. Nós temos 19,4 milhões de empresas no país que são microempresas ou empresas de pequeno porte. Para essas empresas, obedecidas a alguns requisitos, o encarregado ele pode ser facultativo. E aí, pensa num profissional que quer prestar serviço como encarregado pela proteção de dados, como prestador de serviço. Ele perdeu 19,4 milhões de clientes com essa decisão. Então, a gente tinha uma questão bem polarizada. De um lado, eu tinha quem queria prestar o serviço como encarregado, e de outro lado, eu tinha as corporações dizendo, gente, eu sou uma padaria, eu não posso. Disso. Então, o que a NPD fez? Ela criou critérios para definir aqueles casos em que não é que o encarregado ele seja proibido, ele é facultativo. As empresas que quiserem constituir, que quiserem nomear, e ele pode ser um encarregado empregado, ele pode ser um prestador de serviço, elas podem e devem fazê-lo. É um bom sinal, é um sinal de boa fé, de boa prática. Mas elas não são obrigadas. No nosso caso, a Montebello não foi obrigada, foi facultativo. Não, a Montebello, pela análise que a gente fez preliminar, ela seria, por alguns outros fatores, ela seria obrigada a ter. Porque já tem. E já temos como também, de fato tem o Gustavo maravilhoso. Então, assim, esse é um exemplo de uma coisa que já mudou. E a gente isso que eu ia falar, mudou lá do início, que a gente não tinha. Que é exemplo de coisas que vão mudar, as sanções. Eu te disse ali que a gente não sabe muito bem ainda como é que eu vou saber quando é que eu vou aplicar uma advertência ou quando é que eu vou aplicar uma multa. Por quê? A autoridade vai ter que dizer, no caso da infração, se a primeira infração vai ser advertência. Na segunda vai ser multa. Ou, quando forem menos titulares, vai ser advertência. Se forem mais titulares, já pula direto para multa. São critérios objetivos que ela vai ter que criar
para nos dizer como é que a gente aplica, né? Outro exemplo é a portabilidade. A gente falava hoje de manhã que existe a portabilidade do dado. É muito... A ideia de portabilidade é aquela do telefone celular. Lembra que a gente não podia trocar de operador sim. e agora a gente Só o pode? chip. Isso é portabilidade. Pensem num contrato de plano de saúde. Eu tenho que preencher 1 zilhão de formulários quando eu quero trocar o meu plano de saúde. Não é muito mais fácil eu bater na porta lá do meu antigo e dizer assim, não estou mais gostando do serviço, eu tenho direito de acesso e direito à portabilidade. Então faz o seguinte, organiza um arquivo para mim aqui, com todos os meus dados pessoais, me entrega ou manda direto para a operadora de plano de saúde e tal, porque eu vou contratar com ela agora. Acabou o meu problema. Só que não tá definido ainda como é que eu vou fazer isso, porque tu há de convir que isso não é uma coisa muito simples de fazer. Não, é né? mesmo. Então, assim, eu tenho o direito, mas ainda não está determinado como é que eu vou exercer esse direito. Sim. Então, esse é um outro exemplo de coisa que ainda vai ter que ser discutida. Nós ainda vamos ter que descobrir como é que nós vamos fazer isso. Esse ponto é bem interessante também, porque como a nossa lei ela é muito abrangente, ela não vai aos detalhes, diferente do regulamento europeu. O regulamento europeu tem vários artigos e mais... a gente chama de considerandos, explicando aquela lei toda. No Brasil, a gente não tem isso. A nossa lei é muito enxuta. Então, a gente não tem detalhes sobre o tratamento de dados nas relações de trabalho, detalhes sobre o tratamento de dados nas relações de consumo. E a tendência agora dos próximos meses ou os próximos 2 anos é também tentar regulamentar um pouco isso. Como é que vai se dar a proteção de dados no regime de teletrabalho? Quem está trabalhando de casa, em home office, como é que vai funcionar isso? Como é que vai se dar a proteção de dados no setor da construção civil? Vai haver algum tipo de regramento setorizado por setor? Porque é muito difícil, a gente sabe. Nós temos alguns processos de adequação em andamento e o tratamento de dados que a gente faz, o processo de consultoria que a gente faz no ambiente de construção civil é muito diferente de um setor, por exemplo, da rede automobilística ou um setor da rede alimentícia. São outros detalhes, são outras peculiaridades que a gente tem que abrir o olho. Então, nos próximos meses, nos próximos anos, a gente deve aguardar alguma coisa mais voltada a uma regulamentação mais específica, ou por áreas do direito, trabalhista, consumo, tributário, etc. E talvez também por setores, o que seria bem interessante para atender às necessidades específicas de cada setor. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela faz uma coisa muito legal para quem atua com a LGPD, que ela cria guias orientativos, porque ela sabe que a lei é difícil de entender em alguns pontos. Um exemplo é quem é controlador e operador. É tão difícil de entender isso, é tão no detalhe, que o que a NPD fez? Ela criou um guia orientativo de agentes de tratamento. Daí, o que ela faz nesse guia? Ele é muito, muito bom, porque ele tem uma linguagem acessível e ele te traz exemplos. Então, ele diz, no caso tal, se o fulano contrata o Beltrano para fazer isso aqui, o fulano vai ser controlador, o Beltrano vai ser operador. Para tu conseguir entender qual é a dinâmica que foi pensada para a aplicação daquela lei. Outro exemplo de coisa que veio tem um guia orientativo para o tratamento de dados pelo poder público, que veio e já está sendo revisado, porque já viram que tem coisa ali que vai ter que mudar depois de novo. Tem um guia de tratamento de dados agora para as eleições, porque na eleição eu tenho o dado do candidato e eu tenho aquele monte de santinho que vai para casa da pessoa. Sim. Né? Então, assim, são coisas dinâmicas que vão acontecendo. E a pessoa que trabalha com proteção de dados, ela tem que estar de olho na Lei Geral de Proteção de Dados, na Lei de Acesso à Informação, no Marco Civil da Internet, na Constituição Federal, no CDC, na CLT e nesses guias orientativos da NPD. São muitos lugares onde a gente tem que ir buscar informação. Uhum. E tu levantaste, Amália, uma questão bem interessante, que agora as eleições. A gente trata muito com pesquisas eleitorais, números, dados numéricos, que tu não menciona o nome da pessoa, mas tu vai lá e faz a pesquisa na rua. Esses dados, eles são tratados também, os dados anônimos, dentro do LGPD ou não? Esses dados são considerados dados anonimizados, a gente utiliza a técnica da anonimização, e os dados anônimos não são considerados dados pessoais com a finalidade de proteção prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. Justamente porque eu não tenho como identificar a pessoa que se refere àquela informação. Então, isso é um dado anônimo bastante utilizado em pesquisas estatísticas, no caso das eleições, de voto, no caso né? do IBGE, as construtoras e as redes imobiliárias também muitas vezes se utilizam disso para fazer pesquisas com clientes. Isso, pesquisa de satisfação
informação. A gente não precisa saber o nome e informações completas e diretas. A gente pode anonimizar esses dados e aí a gente pode fazer as pesquisas e ter ali uma resposta bem mais apropriada para aquilo que a gente pretende. Inclusive, por exemplo, marketing. Para qual faixa etária eu vou vender este imóvel na planta? A gente pode fazer uma pesquisa, anonimiza os dados e aí eu posso utilizar isso com essa finalidade específica. Sem Né? Eu vou fazer sem um problemas. ads no Google. Ele vai lá te perguntar, né? Ah, tu quer para qual profissão, para qual idade, em qual região? Se tu tem os dados estatísticos de quem compra de ti, tu sabe botar ali para conseguir um engajamento muito maior. Então, assim, o dado anonimizado, em algum momento, ele foi um dado pessoal, porque eu precisei dele primeiro como dado pessoal para extrair informação. Então, a anonimização é um processo de tratamento que eu faço no dado, em que eu desvinculo ele da pessoa. Quando eu fizer esta desvinculação, desde que essa desvinculação seja muito bem feita e eu não possa revertê-la de forma razoável, digamos assim, vai ser muito caro eu voltar atrás, ou é impossível com a tecnologia que se tem hoje voltar atrás. A partir do momento que eu desvinculei, ele é um dado anonimizado. E ele sendo um dado anonimizado, eu não tenho mais a vinculação com o titular, logo a lei não se aplica mais, porque a lei protege quem? O titular. Então, se ele não está mais na jogada, eu não tenho que me preocupar mais. Eu posso pegar essa informação que me interessa, uso para o que me interessa, mas eu desvinculo da pessoa, que é o que interessa para a lei. E até vou entrar em outro exemplo, que é muito comum também na construção civil, imobiliárias, enfim. Quando tu vai pra internet, vou pesquisar lá, imóvel 2 dormitórios. Aí vem aquela lista de imóveis. Depois, quando tá em casa, ali no teu Instagram procurando, aparece aquele monte de anúncios sem querer, né? Como se a internet adivinhasse que tu tá pesquisando A bola de aquilo. cristal da internet. Então, essa relação dessa pesquisa, isso é um dado? Isso a internet tem poder de fazer? Na verdade, assim, tem profissionais que entendem. O que acontece quando tu entra num site é que esse site tem os famosos cookies, né? Que são um sistema para busca de informações. Então, ele por isso que a gente acessa um site hoje, tem sempre aquela informação. Nós coletamos cookies, veja aqui o aviso de privacidade, né? Exato, vocês devem ter notado que agora quando a gente entra, pula um negócio na nossa cara Sim, que antes não toda pulava, vida. né? O que acontece? A gente tem os cookies, que são um sistema que busca algumas informações de quem está navegando na página, tá? Essas informações, elas são escalonadas. Tem algumas, por exemplo, que são absolutamente necessárias para o site funcionar. Se eu não coleto um determinado dado, o site não funciona direito para ti. Outras são alguns cookies que vão ver o teu comportamento. Isso. Nesse caso, o correto pela LGPD, tá? Esse pelo menos é o nosso entendimento. Tem pessoas que têm entendimento, eu já vi pessoas dizendo que cookie não é dado pessoal. Eu entendo que sim, porque existe um tipo de cookie que lembra do dado indireto? Tem um tipo de cookie que ele vai saber o teu IP, daí ele vai saber que tu foi olhar uma bolsa, que não sei o quê. A tua localização. E aí, é tanto dado que ele junta que ele vai saber que é tu. Pois é. Né? Então, assim, nesse caso, para esse tipo de cookie, porque deveria ser escalonado. Então, o necessário, eu não tenho opção. Ou o site funciona ou ele não funciona. Então, pode coletar, porque é só para o site funcionar. Tem outros que são desnecessários, digamos assim, que são para aprimorar a tua experiência como usuária e para eu te vender. Né? Esse, teoricamente, para que eu pudesse utilizar enquanto controlador do dado pessoal, enquanto agente de tratamento, eu precisaria da tua autorização. E tu poderia, a qualquer momento, dizer assim, mudei de ideia. Não tenho mais interesse, tá pulando muita coisa aqui no meu e-mail. Você deixou não sei o que no seu carrinho, volte para comprar. Isso, Por que muitas isso vezes. tá ali? Porque tem um cookie que viu a tua preferência de compra e daqui a pouco tu nem colocou o teu e-mail no site, mas ele conseguiu já Achar em algum lugar. do teu histórico de navegação naquele site outras vezes, ele consegue te achar e ele te manda um e-mail automático. Às vezes ele te manda um e-mail automático com um cupom, porque ele quer que tu compre. Isso. Ganhou um né? desconto de 15%. Exatamente. Mano, E isso tem gente que brinca, né? Eu deixo no carrinho e espero pra comprar no outro dia, porque vem o cupom. Ah, né? é verdade. Então, assim, isso vai depender muito do que a pessoa se sente confortável em autorizar. O correto, ao nosso ver, é que, nesses casos, eu peça para a pessoa me autorizar. Isso deveria ser uma coisa que toda vez que tu entra, te pergunte de novo, tá? Porque tu pode mudar de ideia. Que não né? fique te perseguindo E mais. se não, isso tu quiseres dizer deu, tu tem que ter como entrar em contato com o encarregado pela proteção de dados daquele empreendimento e dizer assim, sabe aquele consentimento que eu te dei para coletar tal e tal dado?
eu estou revogando. Né? Não vou mais te dar. Aquele dado que tu tratou até o momento tá ok, porque tu tinha o meu consentimento, mas daqui pra frente não usa mais. E a gente tem que respeitar. E vocês falam tanto em tratamento de dados. O que é tratar um dado? Como é que a gente... O que é isso, na verdade? Sabe, Laura, que a LGPD ela tem cerca de 20 verbos sobre o que é tratar dado pessoal. Então, a gente tem lá acessar, confirmar, armazenar, tratar, operar. São vários tipos de dados, de operações de tratamento que significam que é tratar um dado pessoal. Então, o simples fato de eu olhar o teu celular e eu vi algumas informações, bom, estou tratando dados pessoais, eu acessei essas informações. Eu estou armazenando fichas de cadastro no fichário da empresa. Eu estou armazenando, armazenar é tratar dados pessoais. Coletar, coletei informações de clientes para eu vender determinado imóvel. Coletei informações. Coletar é tratar dados pessoais. Então é um verbo, mas que significam várias ações que basicamente o tratamento é o quê? É tudo que eu fizer com o dado pessoal. Olhei pra ele, Olhei para ele, é acesso, né? Passei para Carol, é distribuição ou transmissão. Deixei no arquivo, é arquivado. Deixei no computador, é armazenado. Então, o dado ele tem um ciclo de vida, né? Ele tem um ciclo que começa ou com a coleta, se sou eu mesmo que peguei, ou com repasse para mim, né? Se é alguém que coletou e me passou. E ele vai terminar com a eliminação do dado. Esse é um ponto muito importante. Todo tratamento, em tese, ele é para uma finalidade, né? Então, quando esgota a finalidade daquele tratamento, em tese, eu não preciso mais daquele dado. E eu teria que eliminar esse dado. Então, a atividade de tratamento, ela vai desde o nascimento do dado, dentro daquela operação, né, até a morte dele. E quem tem que matar, digamos, o dado é o controlador, porque ele que vai saber o momento. Claro, se é um dado tratado com consentimento, o titular vai poder dizer, não trata mais. E aí eu elimino, né? Mas, de regra, é o controlador que vai decidir a hora da morte do dado, porque ele vai saber quando aquele dado cumpriu a finalidade dele. E eu até vou além, uma pergunta, né? Ele deve ter um prazo de validade também. Sei lá, o dado para fazer um contrato tem uma validade, ou um contrato de plano de saúde deve ter outra, né? Sim, existem, na verdade, diversos. A gente fala no período de manutenção do dado. E depois a gente tem, inclusive, tabelas que se usam para determinar quanto tempo eu vou guardar, o período de guarda daquele dado. Só que a gente tem que lembrar que um dado pode ser usado para várias finalidades. Vou te dar um exemplo. Um dado, teu nome, pode ser utilizado para colocar num crachá e pode ser utilizado no teu contrato de trabalho. Digamos, vou bater na madeira, que tu saias da Montebello, conseguiu um emprego muito melhor, vai trabalhar agora como influencer não sei aonde, tá? O crachá tu vai ter que devolver. O crachá era para a tua identificação aqui dentro. Não tem mais função. Elimina o dado pessoal que está no crachá. Pega o crachá, quebra o crachá, bota o crachá no lixo. O dado que está no teu contrato de trabalho, pelo meu entendimento, ele não prescreve nunca. Porque tu pode entrar daqui a 20 anos com uma ação contra a Montebello e dizer assim, eu fui tua empregada. E eu quero só que tu reconheça que eu fui tua empregada. Eu tenho que ter esse documento para dizer que sim ou que não. Então, eu tenho que ter. E aí, tu entende que é o mesmo dado com finalidades diferentes. Para uma finalidade, eu posso eliminar. Para outra, eu não posso. Alguns dados trabalhistas, por exemplo, são 5 anos. Alguns dados médicos são 20. Alguns dados de contrato são 10. Então, eu vou ter que olhar por que aquele dado está ali. E aí, a partir disso, eu vou trabalhar com um período necessário de manutenção. E aí, eu vou ter que definir também como é que eu vou fazer a eliminação. Porque se esse dado está num computador, não adianta eu pegar o arquivo e deletar. Ele continua no HD. O HD do computador, ele só deixa de ter aquele dado se uma outra informação é escrita por cima dele. Tanto que de vez em quando tu não perde um documento lá, usa um software e consegue achar um troço que estava deletado, é porque ele não está disponível, mas ele ainda estava lá porque não foi uma informação por cima dele ainda. Então, ter uma política de eliminação não é só não enxergar mais. Se eu tenho esse dado num backup em outro lugar, eu tenho que tirar do backup também. Né? Se eu tenho dado no papel, não é botar na lata de lixo. Eu tenho que usar uma fragmentadora, né, para ter certeza que não tenha mais como ter acesso. Então, assim, depende de como é o dado e depende para que fim ele é utilizado, os prazos são diferentes. Por isso
que a gente não pode ser irresponsável, digamos, e dizer assim, guarda por 10 anos, depois tu bota fora. A maioria diz guarda por 5. Mas, nossa, eu lembro isso por causa das contas pagas. Aí tu pagou uma conta, guarda 5 O anos. tributo, normalmente, né? Imposto guarda 5 anos. Mas aí é nós, titulares, guardando o nosso imposto. Para esse caso específico de impostos, né? Sim. Totalmente diferente, por exemplo, de dados de saúde dos empregados, que é como a Amália falou, questões relacionadas à saúde, quase sempre o prazo é por volta de 20 anos. E tem ações, tem situações que muitas vezes, a gente diz isso, é imprescritível. A qualquer momento da vida a pessoa pode ingressar com a ação. Então a gente precisa saber a finalidade para saber o prazo de armazenamento do dado. Então, eu vou vir com um exemplo. Tá dentro do direito do titular. Um exemplo, um cliente vem aqui na construtora, chega ali na recepção e pergunta, como é que meus dados são tratados aqui? Quero saber onde é que eles estão armazenados. Vamos explicar, mostrar onde é que tá. Aí ele fala assim, não quero mais que armazene, bote fora todos os meus dados. Ele tem esse direito? Ele tem esse direito. E mais, o que causa um certo pavor é que todo e qualquer direito do titular de dados pessoais, está ali nos artigos 17 a 22 da LGPD, esse caso de direito de acesso ou direito de eliminação, o prazo para a construtora atender a um tipo de pedido como esse é 15 dias. Então é um prazo muito curto se a empresa não é organizada, se a empresa não tem tudo armazenado e guardado da forma como a LGPD exige. Eu diria que é quase impossível o encarregado da proteção de dados, que é o responsável por atender os titulares de dados, é quase impossível atender isso em 15 dias. Então são 15 dias para atender a um pedido de titular, por isso que os processos de adequação são muito importantes, porque daí até a forma de atendimento ao direito do titular vai estar prevista em política, o encarregado vai ser treinado para saber como que ele vai atender a esse tipo de direito, se o titular, porventura, tem direito, porque muitas vezes acontece muito, o funcionário sai da empresa. Eu quero que apaguem todos os meus dados. Aí o encarregado vai dizer, só lamento, não tem como. Por quê? Porque eu tenho uma base legal que me permite guardar os teus dados pelo prazo tal, porque tu podes ingressar com uma ação judicial contra mim, eu preciso ter que me defender, eu tenho como ter que me defender. Então, por isso que eu guardo os dados pessoais com essa finalidade, por esse motivo. Então, são 15 dias para responder esse tipo de direito. É um prazo muito curto, mas é assim que funciona. E é um prazo, assim, para dar detalhes. Eu não posso dizer sim informações. Ou não. Imagina se daqui a pouco tem esse caso do empregado. O Gustavo aqui, ele vai ter que dizer, tal dado eu posso eliminar. Tal dado eu não posso, porque ele é usado para tal finalidade, e aí eu tenho esse direito. Tal dado eu posso eliminar. Olha um por Então, é muita coisa. Se não tá muito organizado, não tem 15 dias que resolva. Não, e geralmente, às vezes, pode estar em mais de um lugar também, esses dados. compartilhado. E é muito... Exatamente. Digamos que a gente tem aqui uma empresa, uma contadoria que faz a folha de pagamento de vocês. Tu vai ter que ir lá no teu operador e dizer assim, dá uma olhada aí no que tu tem de dados, porque eu preciso que tu me gere um relatório, porque eu tenho que atender o titular. E aí, onde é que vai estar isso previsto? No teu contrato. Tu vai ter que colocar no teu contrato com o teu contador, se um titular vier me pedir alguma coisa e eu precisar de alguma coisa que está contigo, o meu prazo é 15 dias. Tu vai ter que me ajudar a cumprir esse prazo de 15 dias. Porque se eu não cumpro o prazo porque tu não está adequado e não me entregou, eu que respondo. Entende? Por isso que é importante, por isso que a gente fala, tem que fazer a conscientização. É só com o pessoal da Montebello? Não, é com todo mundo. E vou além, né, Amália? Vazou um dado. Tu tem que ter um prazo também para defesa, não é? Sim, e o prazo tipos é de prazo tem uma diferente, péssima notícia para ti. Pior ainda. Esse prazo, ele não tá... Sempre pior. Ele não tá previsto, tá? Na Lei Geral de Proteção de Dados. Não Mas está. existe uma recomendação da NPD de que seja em 2 dias úteis. E como é a NPD que aplica a sanção, a recomendação dela, a gente encara como obrigação, né? Obedece quem tem juízo, não é o que se diz? Então, imagina em 2 dias úteis. Claro que, às vezes, gente, o incidente de segurança, a gente já teve alguns exemplos no Brasil, a pessoa nem sabe direito o que aconteceu com ela. Ela precisa de 1 mês para investigar a extensão. O que ela vai fazer nesses 2 dias úteis? Ela vai chegar para a NPD e dizer, olha, aconteceu assim, assim, eu descobri em tal data, este comunicado que eu estou te enviando é uma notificação provisória. Para poder cumprir os 2 dias, ela manda uma provisória. Diz, isso aqui é o que eu sei até agora. Quando eu souber mais coisa, eu vou te avisar. Sabe? Mas no isso aqui é o que eu posso te dizer agora, já tem que ter bastante informação. Eu não posso simplesmente dizer assim, oi, NPD,
deu um problema aqui. Tô Espera avisando porque vai dar 2 dias e depois a gente conversa. Não, tem que ser factível o que eu vou relatar, tem que mostrar seriedade, né? Porque a NPD vai dizer assim, não, mas só um pouquinho. Tu terias condições de ter levantado tudo isso em 2 dias. Não era tão complexo assim. E aí, né, a gente não vai pagar para ver. Não. Então, existe esse prazo e existe uma série de coisas que tem que ser informadas e é o encarregado pela proteção de dados. Ele pode ter alguém que auxilie, não tem problema nenhum. Para isso se cria uma coisa chamada política de resposta a incidente. O que é esta coisa com esse nome tão bonito? Quer dizer que a hora que der um problema, tem que ter um passo a passo para saber o que faz. Porque imagina, deu um problema, tá? Vazou um dado aqui dentro. A gente vai fazer uma reunião para ver o que vai fazer. Aí vai ficar um pouco com fulano, um pouco com Beltrano. A gente se reúne daqui a 5 dias, não vai funcionar. Já tem que ter um plano de ação. Tipo assim, ó, aconteceu alguma coisa no setor de marketing. Quando acontecer um incidente de segurança, primeira coisa é conversar com o Gustavo. O Gustavo vai conversar com o jurídico. O jurídico vai montar não sei o quê, o marketing vai montar um comunicado e o jurídico vai mandar a notificação para a NPD. E aí você já tem o passo a passo de como é que eu começo a resolver esse problema. Aí talvez eu consiga nos 2 dias úteis. Mas se eu só sentar para conversar com vocês depois que der o problema, não tem a menor chance. Então a gente cria uma política que tem esse nome lindo, mas na verdade é um plano para saber o que fazer quando tiver um incidente de segurança. E até entro nesse quadro, Amália, por exemplo, nos princípios da adequação. Às vezes tu pede o dado para uma coisa e tu não é transparente e usa ele para outra finalidade. Um exemplo, quero comprar um imóvel, fiz um contrato, tá, ok, usei os dados para a elaboração do contrato. E depois, futuramente, eu vou lá e uso isso no marketing, para fazer prospecção de cliente, para fazer call center. Então, como é que a gente trata essa questão de uso infiel, né? Então, se eu tenho um tratamento realizado com o consentimento, se eu mudar a finalidade, eu te pedi para o contrato. E agora, teoricamente, eu não quero mais para contrato. Eu quero para... Não vou usar o exemplo do marketing, porque o marketing é um pouquinho diferente. Eu quero, sei lá, te contratar para alguma coisa. Quero aproveitar que eu já tô com o teu contato mesmo, e eu quero te contratar para alguma coisa. Se é o consentimento e ele muda de finalidade, eu tenho que comunicar e dizer, olha, eu queria usar o teu dado também para tal coisa, tá? Se a pessoa concorda, tá tudo bem. Aí tu pode readequar, digamos assim, o dado. Mas normalmente o que funciona em Lei Geral de Proteção de Dados é quando muda a adequação, a finalidade, como eu tenho que ter a adequação, eu tenho que achar uma outra base legal para fazer o tratamento. Do contrário, não posso fazer. A gente tem um caso prático bem conhecido que é, inclusive, do setor imobiliário. Foram coletados dados para vender um imóvel na planta para uma determinada pessoa, para um determinado cliente. E esses dados que foram coletados por um determinado corretor, indevidamente o corretor repassou esses dados, repassou essas informações para uma empresa de arquitetura. Aí o cliente que comprou o imóvel disse, não, só um pouquinho, eu forneci os meus dados para comprar o imóvel e agora tem um cara da arquitetura me ligando a todo momento, Muito comum os casos. me incomodando, que é porque quer que eu faça o projeto com ele. Eu não vou fazer com ele, eu vou fazer com outro arquiteto. É um caso indevido de compartilhamento de dados pessoais, ele não devia ter feito isso, que o cliente não fez o quê? Não autorizou. Não tem Não adequação de consentiu, pedir para uma não coisa foi adequado. e usei para outra. Então, esse é um caso clássico. Há uma decisão já sobre esse caso no Brasil, que é de uma construtora que tem sede em São Paulo, enfim. E a construtora foi condenada por isso, porque ela deveria ter feito a gestão do recebimento. Se descobriu que das esse dado foi para informações muita gente. Foi para revendedora de automóvel, foi para empresa de acabamentos, de piso. Sim. Porque a pessoa tinha que fazer todo... E por quê? Porque o perfil daquele consumidor era o perfil dessas pessoas. Então, houve um compartilhamento de uma base de dados de forma indevida. Por isso a gente fala, agora a gente falou tudo que vazou, tudo que a gente tem que cuidar. Mas nós, como pessoa física, como é que a gente pode se prevenir disso tudo? Qual é a melhor forma de prevenção? Quais os cuidados que a gente tem que ter com os nossos dados? Isso, eu acredito muito que isso vai acontecer a partir do momento que as pessoas tomarem mais consciência de que a proteção de dados é um direito. Então, há uns 2 anos atrás, e infelizmente esse procedimento ainda é
adotado por muitas farmácias, por exemplo, que é a coleta do CPF. Odeio a farmácia. Né? Eu que vi com esse caso no podcast anterior É. da Carol, eu tenho uma raiva de ir na farmácia, todo mundo quer ter o CPF. Todo né? mundo quer o CPF. Só compra se fornecer o CPF. Aí o que aconteceu? Há 2 anos atrás, as pessoas forneciam o CPF. Ah, tudo bem, eu preciso comprar o medicamento, paciência, vou dar o CPF. Agora, aos poucos, a gente começa a ver já um novo posicionamento, uma certa conscientização já das pessoas do tipo de questionar, pelo menos. Por que você quer meu CPF? Tá, mas eu preciso comprar um medicamento. Por que eu tenho que fornecer o meu CPF? E como A assim partir- que eu só vou ter desconto se eu te der o meu Sempre CPF? esse papo, né, Amália? E a partir disso, bem interessante, que o Procon já começou a se manifestar. Realmente, não tem, eu preciso comprar um medicamento, ninguém tem que me exigir o CPF. Então, aos poucos, esse movimento de conscientização das pessoas vai também movimentando as instituições que vão fazendo essa guarda, esse zelo sobre o direito fundamental à proteção de dados, e é a partir disso que a gente vai compreendendo essa mudança cultural, e aí a partir disso a gente vê que o consumidor já se posiciona diferente, e aí a tendência é que o consumidor agora comece a selecionar as empresas que ele vai comprar. Então, nesse sentido, por exemplo, a Montebello sai na frente, porque o consumidor consciente já sabe, aqui nessa construtora é um local seguro para eu fazer as minhas compras, porque eles se preocupam. Aqui eu posso adquirir imóveis, eles se preocupam com a proteção dos meus dados. A depender do local, não, aqui já não é seguro, porque eu sei que aqui eles não têm o mínimo de procedimento e de cuidado com a proteção dos dados pessoais. Então, nós, consumidores, sem dúvida, nós vamos começar a fazer a seleção no mercado da empresa que está adequada e da empresa que não está E assim adequada. a gente já vê quem é de verdade e O que, quem não é. o que a Exatamente. gente projeta, Laura, é que vai acontecer alguma coisa muito parecida com o que aconteceu quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor. Porque todo mundo dizia assim, essa lei não vai colar. Não, ninguém. Aí o consumidor descobriu que ele tinha direitos, que ele tem prazos de garantia, que se o bem dá algum problema, ele Devolução pode é de exigir a direito. troca. Isso aí. E as pessoas começaram a dizer, eu vou exigir o meu direito. O que nós imaginamos é que realmente a Lei Geral de Proteção de Dados ela é nova e a gente ainda não ouviu falar muito dela. Mas quando, sobretudo os consumidores, porque como eu disse, nós somos todos titulares e a gente, como titular, a gente consome em algum momento da nossa vida várias vezes, diga-se de passagem. Então, quando essa compreensão chegar nas pessoas, elas vão exigir. E muita gente vai se adequar, e eu te diria isso com uma certa segurança. As empresas, sobretudo, vão se adequar por 2 motivos. Porque os consumidores vão começar a selecionar aquelas que estão adequadas, porque eles sabem agora que o meu dado pessoal é um direito fundamental e eu quero que ele seja protegido, eu não quero ter que te dar nenhuma informação a mais, além daquela que tu precisa. E porque as empresas vão querer contratar empresas que observem a lei geral. Porque elas são boazinhas? Não, mas porque a gente já viu, tem uma responsabilidade muito grande. Então, entre contratar alguém que está se adequando ao LGPD e alguém que não está, as empresas vão optar por contratar por quem? Então, Claro. assim, vai ser uma coisa que a conscientização ela vai vir com um pouco mais de tempo. A gente ainda não viu o pico da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Infelizmente. Né? Provavelmente esse pico vem associado à regulamentação das sanções, porque quando realmente puderem me aplicar uma multa, uma publicização, uma suspensão, talvez eu pense 2 vezes, né? Mas o que a gente projeta é que vai acontecer muito parecido com o Código de Defesa do Consumidor. Vai ser uma coisa que as pessoas vão começar a aprender o que é, e quando elas entenderem a importância daquilo, elas vão começar a exigir. Ações judiciais em massa. É. E aí vão começar a acontecer. Quando começar a lotar de Quando processo dói na no porta, bolso. Aí sim. Então, essas empresas que ainda não estão adequadas, se elas quiserem começar esse processo, quanto tempo dura essa implementação? Como é que elas começam com tudo isso? Depende muito da empresa, do tamanho da empresa, dos processos de negócio, depende dos tipos de tratamento de dados, mas a gente costuma dizer, pela nossa experiência, que é impossível a gente fazer um processo de adequação à LGPD em menos de 6 meses. É praticamente impossível, porque, por exemplo, aqui a gente está em processo de adequação na 5 Montebello. meses, eu acho.
Já, e nós temos estimado um prazo médio de 10 meses, porque é um processo demorado, a gente conversa com cada setor, a gente procura saber exatamente como é a operação de tratamento de dados em cada setor da empresa. A gente precisa fazer os treinamentos corporativos, a gente precisa também conversar com os parceiros de negócios, então é um processo que envolve a nossa presença aqui na empresa, o trato direto com todos os funcionários, então é algo demorado porque não é só revisar documentos, não é só inserir cláusulas nos contratos ou fazer novos contratos. A gente está aqui em um movimento de alteração da cultura da empresa, impacto na gestão, na forma como as coisas eram feitas, e agora a gente tem um novo procedimento para realizar as mesmas coisas. A gente não, de forma Não alguma, muda a uma coisa gente de um não dia pro impede. outro, assim, não tem uma revolução tão De rápida, forma né? alguma, e a gente não impede a realização do negócio. Essa é a nossa principal preocupação. A gente quer, ao contrário, a gente quer fomentar negócios, a gente quer que as coisas ainda melhorem, né? Mas a gente então precisa agora apenas fazer as mesmas coisas que nós fazíamos, mas de uma forma diferente, um pouco mais cuidadosa, e que ao invés de impedir negócios, ao contrário, vai melhorar, vai alavancar, sem dúvida alguma. Exato, e vai depender realmente muito do perfil da empresa. Tem algumas, por exemplo, a gente fala em B2B e B2C, né? Quando a empresa ela vende de um business para outro business, eu vou ter menos clientes, pessoas físicas. Então é bem menos gente para me preocupar. Se ela é B2C, se ela vende para o consumidor final, eu tenho um titular ali que já tem até uma proteção pelo Código de Defesa do Consumidor que eu vou ter que observar, que vai me dar um trabalho maior. Se essa empresa ela é parte de um grupo econômico, ela tem um sócio dela, tem uma outra empresa com a qual ela se relaciona, daqui a pouco eu estou adequando 4 CNPJs, 5 CNPJs. Então, a gente não tem realmente uma fórmula. Mas é o que a Carol falou. Menos de 6 meses não se faz milagre. Desconfia, inclusive, se for menos de 6 meses. Porque só, a gente tem que treinar, tem toda uma metodologia, né? Então, Tem muita gente envolvida. a gente vem, adequar, conhece né? a empresa, faz o treinamento, escolhe o encarregado. Então, é um passo a passo que ele precisa de tempo para funcionar. É verdade. E, Gurias, pra gente encerrar, o que nosso cliente final, o que ele pode esperar, então, agora da nova Montebello, com esse novo recurso, agora moldada na LGPD, com certeza segurança muito maior, mas o que a gente vai esperar daqui pra frente? Segurança e confiança. Eu acho que isso é o fundamental. Todo consumidor, quando ele quer contratar qualquer tipo de serviço ou produto, ele quer isso. Ele quer ter segurança no serviço que ele está contratando, no bem que ele está comprando, ele quer confiar em quem ele se relaciona, com que empresa ele se relaciona. E isto certamente o consumidor, o cliente da Montebello, já tinha total confiança, porque de fato é uma empresa que já se preocupava muito com tantas outras questões importantes, e agora, sem dúvida, a proteção de dados agrega já a esse padrão Montebello de preocupação com o cliente, agregando então esse valor importante da proteção dos dados pessoais. Sem dúvida, o cliente pode esperar uma forma de gestão ainda mais cuidadosa com o trato dos dados pessoais dos clientes. E ele vai notar isso no dia a dia de vocês. Pode parecer que a LGPD é uma coisa teórica, mas ele vai notar no contrato que ele vai assinar, ele vai notar quando ele chegar na recepção e ele tiver algum acesso limitado a algumas coisas, ele vai notar quando ele vê equipamentos diferentes que vão dar uma proteção maior para o dado dele. Então, vai ser uma coisa que ele vai conseguir enxergar, ele vai enxergar a LGPD aqui E dentro. eu falo, até além disso, eu falo como funcionária, mudou muito a empresa depois que a gente começou, a empresa ficou muito mais alinhada, né? A comunicação entre a gente, delimitações de tarefas, tudo muito mais organizado, né? Então, para endomarketing, para empresa interna, é muito bom também. Recomendo para quem quer implementar isso. Gurias, quero que vocês deixem o Instagram de vocês, da empresa. Então, quem quiser conversar um pouquinho mais conosco, a nossa empresa é @comply4tech, comply4tech. E os nossos Instagrams pessoal, o meu é @carolinedemelo.adv, Melo com L só. A gente fica à disposição, sempre um prazer conversar contigo, Laura. E o meu é @Amália Rosa de Campos. Fiquem bem à vontade para entrar em contato. A gente responde pelo Instagram mesmo. E a gente adora falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente fica à tua disposição, Laura, O maior também. podcast, a gente já sabe. Ó, o maior podcast hoje das gurias aqui. Não, mas brincadeira. O conteúdo delas também no Instagram é muito educativo. Elas têm bastante dicas.
dicas, ensina um pouco sobre esse tema também, vale muito a pena conferir. Gurias, obrigada. E a todos que nos ouviram também, obrigada e até o próximo Diário Cast. Tchau.